Olá, boa noite pessoal, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Desde já eu peço que você venha compartilhar essa live aí nas suas redes sociais, levar ao máximo de pessoas que você conhece, porque é certo que o Espírito Santo vai usar a minha boca para abençoar a nossa vida nesta noite. Desde já eu vos salve com a graça e paz do nosso Deus nessa quinta-feira. Antes de eu começar a live, eu quero falar de quinta-feira que vai vir, né, que até lá tem muita coisa para rolar, mas provavelmente a live vai ser na sexta-feira, porque eu estarei viajando, vou estar no meio do nada e não dá para fazer a live, então é provável que seja aí na sexta-feira a live, tá bom? Mas desde então fica marcado para quinta-feira que vem a próxima live. Teremos vídeo aí no domingo agora, e na segunda-feira teremos os vídeos lá no YouTube, mas a live desde já deixo o recado, se não acontecer quinta-feira que vem, será na sexta-feira, tá bom? Então desde já eu dou liberdade ao Espírito de Deus para usar a minha boca de maneira gloriosa e poderosa, sabe? Perdão pelo barulho aqui, ó. Não terá fundo musical, tá bom? Nesta noite. Peço que você venha abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. A gente vai meditar do versículo 7 em diante, até o versículo 9. É certo que Deus vai falar poderosamente com você. Antes de tudo, eu quero começar aqui pelo 7, dizendo o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando Paulo está falando acerca do vaso de barro aqui na carta aos Coríntios, ele está falando do Espírito Santo. Espírito Santo que eu tenho, Espírito Santo que eu creio que você do outro lado aí provavelmente tenha, né? Se isso já aconteceu com você, se não aconteceu ainda, é só buscar que você vai ter, isso é certo que sim. E esse Espírito Santo, ele foi justamente restrito a nós. Nem os próprios anjos de Deus têm esse Espírito Santo. Os anjos do Senhor, eles têm os poderes dele, que são diferentes dos nossos, tem muito poder, é certo que além dos nossos. Mas o Espírito Santo, ele foi dado para mim e para você que somos homens, mulheres, né? Que estamos aqui na terra, que somos o povo de Deus, que somos a criatura que Deus fez, e mediante a nossa entrega a gente sai do estado de criatura, passando a ser aí filho do próprio Deus, mediante o novo nascimento. Pois bem, quando ele vem falar acerca do vaso de barro, está falando acerca do nosso corpo. Nós somos de barro, nós viemos do pó e para o pó voltaremos, nós viemos do barro e para o barro nós voltaremos. E Paulo está falando aqui para a carta a Coríntios, a 2 Coríntios aqui, exortando a igreja, desde lá do princípio da primeira carta de Coríntios, que ele já tem exortado essa igreja. Ele tem dito que é o seguinte, que essa igreja é uma igreja que tem tudo, que é uma igreja que tinha todos os poderes, a saber ali os dons espirituais, né? Acerca dos dons de curar, o dom de profetizar e tantos outros dons aí. A igreja tinha tudo isso. Mas a igreja era uma igreja que estava sendo dividida, estava usando os dons de forma incorreta, havia uma bagunça. Então ele procurou exortar essa igreja através de Timóteo, aí, levando a carta dele através de Timóteo até a igreja ali de 1 Coríntios e 2 Coríntios também. Tá? Ele vai relatar o seguinte, que como eu, sendo frágil, e Paulo, e qualquer um que tem o Espírito de Deus é frágil, Deus fez com o único propósito de colocar o Espírito dele justamente dentro de uma coisa que é frágil. Para quê? Para que nem eu e que nem você que está do outro lado me assistindo venha se vangloriar, venha dizer eu sou alguma coisa ou eu sou aquilo. Lá no 1 Coríntios, uns falavam que eram de Paulo, outros de Apolo. Então Paulo, ele exortou aquele povo, que nem ninguém era de Apolo, nem de Paulo, e sim de Cristo, porque Cristo não pode ser dividido. Se eu sou de Cristo e você é de Cristo, nós temos o mesmo Espírito. E temos que ter a mesma comunhão segundo o Espírito de Deus. Porque não pode haver ali uma separação de caráter. Porque aquele que é de Deus tem que ter o mesmo caráter do outro. Isso tem que ser igual, porque isso é mediante o Espírito Santo. E se o Espírito Santo é um só, então as pessoas têm que ter o caráter de Cristo. E foi nos dado, então, a morar nesse vaso de barro o Espírito Santo de Deus, mostrando então a nossa debilidade e fraqueza. Foi dado algo glorioso para mim e para você que está do outro lado. É certo que nós não merecemos nada dessas coisas, mas nós carecemos, nós necessitamos e somos dependentes do Espírito Santo. Porque o homem que não tem o Espírito de Deus, é certo que ele não tem uma alegria 100%. Porque não existe uma alegria fora da palavra de Deus. Não existe uma felicidade que não seja pautada na palavra de Deus. Tudo isso é ilusão e tudo isso passa.
Mas sendo eu vaso de barro e você do outro lado vaso de barro, Deus confiou a mim e a você o Espírito dele. Para quê? Para que nós venhamos provar dos bens vindouros, para que nós venhamos provar dos poderes vindouros, a saber, os dons espirituais e tantas outras coisas que Deus proporcionou para mim e para você. Independente de eu, de repente, poder levar a palavra de Deus, que é o que eu faço aqui, mas também me deu o poder para curar, Ele me deu o poder para abençoar a tua vida. Esse é o Deus que faz todas as coisas. E Paulo vai dizer que ele sofre, que ele sofreu, que ele padeceu, que ele gemeu por esse evangelho. Ele exorta a igreja da seguinte forma, dizendo que tudo ele sofreu, que tudo ele padeceu para que essa igreja viesse crescer com Deus. E que nós não viéssemos ser crentes ali, como eu posso dizer, fracos, debilitados. Porque o que está dentro de mim e o que está dentro de você aí do outro lado é o Espírito de Deus, que dá força, que dá poder a mim e a você todos os dias para vencer as nossas batalhas, as nossas guerras. Aí no outro ele continua dizendo o seguinte, que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, aquele que serve a Deus, ele é perseguido. Por que ele é perseguido? Ele é perseguido muitas vezes consigo mesmo, porque a nossa própria carne é uma perseguição. A maior batalha de um cristão é geralmente com ele mesmo. É com a própria mente dele, é com a própria carne dele. E com as coisas mais do mundo, principalmente lá no começo, quando o evangelho começou a ser pregado, os apóstolos eram muito perseguidos. Os discípulos do Senhor Jesus, havia muita perseguição, havia muita morte. Hoje nós vivemos numa época boa, em que a gente pode levar a palavra de Deus aí à vontade. Só que o fato de que isso possa acontecer nos dias de hoje não significa que a palavra de Deus ela venha ter um retorno maior do que antes, pelo contrário. No passado havia um retorno melhor do que hoje. Porque no passado os cristãos daquela época levavam as coisas mais a sério. Por isso que eles eram mais usados. Já me perguntaram, poxa, mas o senhor Dinaldo, por que hoje é difícil alguém ser batizado com o Espírito Santo? E quando a Bíblia relata acerca do Espírito Santo, eram multidões que eram batizadas nas águas, eram centenas de pessoas que eram batizadas no Espírito Santo, dezenas, né? Por fim, era algo fácil. É isso que a pessoa alega. Eu falo, porque naquela época as pessoas levavam a coisa mais séria. Não é que o Espírito Santo deixou de batizar. Não é que o Espírito Santo deixou de salvar. Não, é que as pessoas não levam a coisa mais a sério. É que as pessoas têm procurado colocar outras coisas à frente do Espírito Santo. A saber, por exemplo, a tecnologia, videogame e tantas outras coisas que as pessoas têm colocado na frente. Porque o jovem que quer ser batizado com o Espírito Santo, por exemplo, ele quer ter dentro dele, do vaso de barro, que é ele, o Espírito de Deus, que é imortal, ele não vai estar envolvido com certas coisas. É impossível. Eu digo que é impossível porque quem busca Deus tem Deus, quem busca o mundo tem mundo. Quem busca o Espírito tem Espírito, quem busca a carne, da carne vai ter os seus frutos. Então, é impossível que um jovem, por exemplo, você que é jovem, que de repente vai me ouvir aí depois, você está dentro de uma igreja, enfiada, por exemplo, ali, num joguinho de celular, antes da busca no Espírito Santo, antes de você ir adorar a Deus, você vai para a igreja com o intuito ali de buscar Deus aparentemente, mas você chega na igreja, senta no banco ali, tal coisa, embora que eu possa fazer isso, não posso condenar você, mas a atitude sim, eu posso e não é pecado. Então você está ali, jogando ali, saindo do foco seu de buscar a presença de Deus. É quase impossível que você venha receber o Espírito Santo. Porque para que a gente venha receber o Espírito Santo, a gente tem que ter um propósito com Deus. A gente tem que ter uma vida com Deus. A gente tem que querer realmente trabalhar para Deus, se entregar para Deus. Só que isso também eu entendo que não vem de mim nem de você. É o próprio Deus que coloca dentro de cada um. Ele tem colocado todos os dias dentro de mim e dentro de você. Mas às vezes nós não damos ligança para essas coisas e nos envolvemos com as coisas do mundo que não nos traz paz, que não nos traz liberdade, então somente nos traz sofrimento. Você que está chegando agora, peço que você compartilhe aí nas redes sociais essa live, tá bom, pessoal? É a palavra de Deus, trata-se da palavra de Deus e é certo que ela está sendo divulgada aqui tão somente com o intuito de salvar pessoas, de ajudar pessoas que às vezes não compreendem a palavra de Deus. Leem a Bíblia, passa por cima e não compreende nada daquilo que está meditando. Então, o cristão, no geral, ele é atribulado em tudo, ele é perseguido em tudo. É como vai dizer a própria palavra de Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos.
E o mal vai se levantar contra você, mas o mal não vai conseguir destruir você, porque dentro de você tem o Espírito de Deus. Dentro desse vaso de barro que sou eu e você, nós temos o Espírito de Deus para poder justamente combater as forças espirituais do mal. Foi dado poder para mim e para você, para poder combater o exército do mal. Você faz parte do exército do bem, você é um cidadão celestial, você é um guerreiro celestial. Quando você foi chamado para servir ao Senhor Jesus Cristo, então você passou a ser recrutado por Ele. Lá na frente, Ele colocou dentro de você o Espírito dele, para que então você não viesse. Foi te dada a espada, que é a palavra de Deus, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, como vai dizer Hebreus 4,12. Foi te dado, acima de todas as coisas, o Espírito de Deus, que tem direcionado a mim e a você a andar nos caminhos certos, nos caminhos perfeitos, segundo a vontade de Deus. Porque não há perfeição a não ser em outro lugar, a não ser nos caminhos do Senhor. Então, por mais que você seja perseguido, não desanima, porque você pode ser perseguido, você pode ser caluniado, não importa. Joelho no chão e oração, porque Deus é contigo. Não interessa se você, por exemplo, agora eu vou falar materialmente falando, se você abriu uma empresa e ela faliu, vai em frente e abre outra, você vai conquistar, você vai arrebentar, não importa se tudo está dando errado, continua perseverando, porque Deus é contigo, isso é certo que sim. Você tem que ser provado para ser aprovado. Eu tenho que ser provado para ser aprovado, digo eu espiritualmente falando, e digo eu também falando de uma forma física também. Deus, ele prova para aprovar. Ele tem provado a mim todos os dias. E se eu for reprovado, segundo as minhas escolhas, é certo que eu não terei aquilo que Deus vai dar para aquele que foi aprovado. Então aguente o máximo possível. Não importa se falam mal de você, tenha comunhão em caráter de Cristo. Não importa se as pessoas te condenam, falam que você é isso e aquilo, não interessa. O que importa é você e Deus. O que importa é o teu caráter diante de Deus, a tua comunhão, é a minha comunhão diante de Deus. Quando eu falo você, eu falo no geral, a minha você. E o propósito dessa live hoje é justamente para dizer que você não pode desistir. Que você tem que perseverar nos caminhos de Deus, porque em tudo, absolutamente em tudo, o servo de Deus, ele tem sido ali, como Paulo tem dito, atribulado, mas não angustiado. Perplexo, porque são tantas as coisas que acontecem todos os dias em nossa vida. São todas situações que se levantam para destruir a mim, pode fechar a Bíblia, tá? A mim e a você. São tantas coisas que o mal tem colocado em nossa frente para nos destruir, mas quem está à nossa frente não sou eu e você. Quem está na minha frente, na tua frente, é o Senhor dos senhores, os reis dos reis, é o leão da tribo de Judá. E se nós temos o Senhor Jesus em nossa frente, nós vamos vencer. Não interessa, como eu falei anteriormente, se der errado uma vez, persevera, 1, 2, 3, vai em frente, Deus é contigo. E acima de tudo, lutar pela nossa vida com Deus, lutar pela nossa salvação, lutar com o objetivo principal de conquistar o reino celestial. O reino que Ele prometeu para mim e para você que ama Ele. As coisas ocultas que ninguém viu, ninguém ouviu e nem penetrou em nossa mente ou em nosso coração. É isso que Ele tem preparado para mim e para você. Então, cabeça erguida e vamos para frente. Não importa se você errou, se você falhou. Quem é que não falha, quem é que não erra? Deus é contigo, Ele quer usar a tua vida. Não interessa se você um dia foi pastor de uma igreja A, B ou C e de repente você acabou caindo ali, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus, não que isso sirva de desculpa para que o homem caia, mas você tem o direito de se levantar, porque Deus quer que você se levante, Deus quer que você ergue a cabeça, Deus quer que você entenda que o Espírito dele é contigo e está em ti. É isso que Ele quer que você entenda, é isso que Ele quer que eu entenda. E o momento é momento de luta, é momento de batalha. Nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo uma época em que o Senhor Jesus, Ele já está às portas. O tempo está chegando, o ciclo está se fechando. E se nós não nos prepararmos para a volta dele, é certo que nós vamos ficar nessa terra. E quem ficar vai perecer. Eu não sei se teremos força ou se seremos capazes de aguentar a pressão aí do anticristo que está para reinar o nosso planeta. Então é o tempo de buscar a Deus, é o tempo de se envolver com Deus. Não é tempo de olhar para a mentira, não é tempo de olhar para a injúria, não é tempo de olhar para o sofrimento, não é tempo de olhar para nada, a não ser de olhar para o alto, a não ser de olhar para Cristo.
Ele deu a mim e a você o Espírito dele. Colocou dentro do vaso de barro que sou eu e você o Espírito dele para que nós viéssemos aguentar essas pressões, assim como Paulo também aguentou a mesma pressão, assim como Apolo aguentou toda essa pressão. Não tenha dúvida, se você tem Deus, se você tem o Espírito de Deus, você vai entender que a morte para você é lucro e o que viver é Cristo. É isso que o Senhor Jesus tem ensinado, é isso que Paulo tem dito nas cartas dele, que o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele sabia para onde ia. E nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter essa convicção e entender que, acima de tudo, mesmo sem merecimento algum, foi colocado dentro de mim e de você o Espírito Santo. Foi colocado dentro de um vaso de barro, dentro de mim e de você, que somos tão sensíveis, somos tão fracos, somos tão débeis aí fisicamente falando e também espiritualmente falando, porque são tantas coisas que Deus tem preparado para mim e para você e nós não sabemos dessas coisas. Nem sequer a Bíblia, muitas vezes, nós conseguimos interpretar. Temos fraqueza e debilidade em tudo, mas Deus deu sabedoria através do Espírito dele. Então o segredo é buscar o Espírito de Deus. Esquecer as coisas do mundo, porque todo mundo passa, mas a palavra de Deus essa não vai passar. Essa não vai cancelar. Ela é e será para todo sempre. Então temos que nos envolver com esse Deus, temos que nos apegar com esse Deus e dar valor ao que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Porque por conta do sacrifício, mora dentro de mim e dentro de você o Espírito do próprio Deus. O Espírito que não mora com os anjos, mora comigo e mora com você. Os anjos têm os seus poderes, como eu falei lá no princípio do vídeo, mas ele não tem o Espírito de Deus dentro deles. Eu que tenho o Espírito de Deus, o Espírito Santo desceu para morar em nossa vida, para morar naquele que se envolve, naquele que tem buscado ele todos os dias. E foi dado poder, como eu falei, para mim e para você, para vencer as trevas, para vencer o mal, para vencer o inferno que se levante contra nós. Não importa quem se levantar, nós vamos vencer, porque quem está conosco é o Senhor Jesus, é o Rei dos Reis, é o leão da tribo de Judá, como eu falei. Então não tem como dar errado. Não tem como eu perecer, não tem como eu morrer no meio do caminho, porque Deus é comigo e Deus é contigo que está do outro lado. E vou repetir mais uma vez só para terminar a live, porque já tem 20 minutos. Não importa o que aconteceu na tua vida. Não interessa se um dia você foi um ex, seja lá o que for, o bispo, eu não sei, o pastor, não importa. Você pode se levantar e você vai se levantar, porque Deus está reunindo os seus soldados para a grande volta dele. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, que você possa entender que esse mundo não tem valor nenhum, que as coisas desse mundo não levam a nada. Muitas pessoas têm buscado tanta coisa desse mundo, sabe, a riqueza através da moda, através das empresas, através do ouro dessa terra, mas não dá direito à salvação. Tudo isso passa, tudo isso acaba, mas o Espírito que há dentro de mim e de você, esse prevalece para todo sempre. E se nós morrermos com ele dentro de nós, é certo que estaremos salvos. Então vamos buscar o melhor tesouro, o maior tesouro, que é a presença de Deus. Pessoal, que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. No finalzinho eu quero pedir mais uma vez, compartilhe nas tuas redes sociais essa live, tá bom? E a próxima live eu creio que será na sexta-feira e não na quinta, porque eu estarei viajando aí para o estado de São Paulo, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, fiquem todos na paz do nosso Deus e tenha uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus. E até domingo, lá no YouTube, no canal Falando com Deus. Domingo e segunda eu terei lá vídeos lá, tá bom? Deus abençoe, pessoal.